O livro de Provérbios abre revelando onde tudo começa: no temor do Senhor. Não é sobre ter medo de Deus, mas sobre reverenciá-lo com respeito, honra e amor profundo. Esse temor nos posiciona corretamente diante do Criador, reconhecendo que Ele é soberano e que a vida verdadeira só pode ser encontrada nele. Sem essa base, toda sabedoria se torna frágil. É o temor que ajusta nosso coração para ouvir e obedecer. Muita gente busca conselhos, soluções, sucesso, mas despreza o princípio da sabedoria. Querem frutos sem raízes, direção sem rendição, bênçãos sem compromisso. O temor do Senhor não é apenas um conceito, é uma atitude constante de humildade diante de Deus. É reconhecer que Ele sabe mais, vê além e deseja o nosso bem eterno. Quando tememos ao Senhor, aprendemos a escolher com discernimento. Esse temor afasta o orgulho, corrige a teimosia e quebra nossa autossuficiência. Ele nos leva a perguntar: Senhor, o que tu pensas sobre isso? Antes de tomarmos qualquer decisão. Quem teme ao Senhor, consulta sua vontade, confia em sua palavra e se inclina à sua correção. E é justamente aí que a verdadeira sabedoria começa a operar, não nos nossos desejos, mas na obediência. Quando colocamos o temor do Senhor como alicerce, a nossa vida ganha direção e propósito. Evitamos caminhos enganosos, más companhias e atalhos perigosos. Somos guiados por algo mais forte que o impulso. Somos guiados pela presença de Deus. A sabedoria que vem do alto nos protege de escolhas precipitadas e nos prepara para um futuro de paz e firmeza. Isso começa com temor. Hoje, ore pedindo a Deus um coração sensível à sua voz. Diga: Senhor, eu não quero viver baseado na minha lógica, mas no teu espírito. O temor do Senhor muda a forma como tratamos as pessoas, como usamos o tempo, como construímos a família. Tudo é afetado por esse princípio. E quando tememos ao Senhor, o céu se abre sobre nós com sabedoria, discernimento e paz. Provérbios 1:10 nos adverte: Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. A sabedoria de Deus sabe o quanto a influência das más companhias pode nos afastar do caminho certo. O mal raramente se apresenta como algo feio ou assustador. Ele vem disfarçado de amizade, de oportunidade ou de diversão. Mas no fundo, sua proposta é destruição. Por isso, a palavra nos alerta: não consinta. Seguir o caminho dos ímpios é abrir mão da direção de Deus. Muitas vezes, por carência, desejo de aceitação ou busca de prazer, entramos em ambientes que comprometem a nossa fé. Começa com pequenas concessões, uma conversa tóxica, uma atitude duvidosa, uma aliança errada. Mas tudo isso vai nos moldando. Quem não se afasta do pecado acaba se acostumando com ele. A Bíblia mostra que os pecadores arrastam consigo quem está vulnerável. Eles dizem: vem conosco, não tem problema, todo mundo faz. Mas por trás da aparência inofensiva, há armadilhas espirituais sendo preparadas. O inimigo sabe que se conseguir afastar você das pessoas certas, será mais fácil prender você no que é errado. A proteção começa quando dizemos um não firme. Precisamos discernir quem são as vozes que nos cercam. Será que as pessoas que você ouve te aproximam de Deus ou te distraem da presença dele? Amizades e ambientes moldam pensamentos, hábitos e destinos. Quem teme ao Senhor, escolhe bem com quem anda, porque sabe que a influência errada hoje pode gerar consequências dolorosas amanhã. A sabedoria exige separação. Ore hoje pedindo coragem para dizer não ao pecado disfarçado de companhia. Senhor, fortalece meu discernimento e afasta de mim toda armadilha. Não tenha medo de andar sozinho por um tempo, se for preciso. Melhor caminhar com Deus em silêncio do que com o mundo em barulho rumo à perdição. Não siga os pecadores, siga o Espírito Santo. A sabedoria não está escondida. Provérbios 1:20 e 21 diz que ela clama pelas ruas, nas praças e nas encruzilhadas.
Isso revela que Deus não fala apenas nos templos, mas no cotidiano, nas escolhas, nos encontros e até nas crises. A sabedoria grita em meio ao barulho da vida, mas poucos param para ouvir. Estamos cercados de sinais, mas precisamos ter sensibilidade para percebê-los. Deus fala através da consciência, da palavra, de pessoas, de circunstâncias, mas quem vive apressado demais acaba ignorando os alertas divinos. A sabedoria está ali, batendo à porta do coração, oferecendo direção, proteção e verdade. Porém, muitos escolhem o caminho da tolice, rejeitando o que é eterno por aquilo que é momentâneo. A voz de Deus está acessível, falta disposição para escutá-la. Ignorar a sabedoria de Deus é como recusar um mapa em meio ao deserto. Ela clama porque quer nos livrar da destruição. Quantas vezes sentimos que algo não estava certo e mesmo assim insistimos? Isso mostra que o Espírito Santo estava tentando nos alcançar, mas muitas vezes preferimos o impulso ao discernimento. A sabedoria fala, mas quem ouve é que encontra a vida. Esse trecho nos lembra de que Deus é um Pai que adverte antes do perigo. Ele não nos deixa cair sem antes tentar nos instruir. Por isso, quando algo dentro de você te inquieta, pare. Quando a palavra confronta, não fuja. A sabedoria que clama não quer te controlar, ela quer te preservar. O problema nunca foi a ausência da voz de Deus, mas o excesso de distrações ao nosso redor. Ore hoje dizendo: Senhor, me ensina a reconhecer Tua voz nas ruas da minha vida. Abre meus ouvidos espirituais. A sabedoria está clamando, e ela tem nome, é o próprio Cristo, o Verbo vivo. Quem dá ouvidos a Ele caminha com segurança, mesmo em tempos confusos. Que hoje você escolha escutar, em vez de ignorar, porque a voz de Deus ainda ecoa, esperando uma resposta sua. Provérbios 1, 24, 31 revela uma verdade difícil, mas necessária. Quem rejeita a sabedoria de Deus colherá as consequências dessa escolha. Deus não força ninguém a ouvi-lo, mas também não anula os efeitos da desobediência. A sabedoria foi oferecida, os alertas foram dados, mas quem ignora o chamado acaba colhendo dor. A ausência de Deus deixa espaço para o caos crescer. Esse trecho mostra um lado de Deus que muitos ignoram, o Deus que permite colheitas amargas para despertar corações endurecidos. Vocês rejeitaram meu conselho, por isso rirão da sua desgraça, diz o texto. Não é crueldade, é consequência. Quando insistimos em seguir caminhos tortos, mesmo sendo advertidos, abrimos portas para o sofrimento. Deus ama, mas também corrige. É preciso entender que rejeitar a sabedoria de Deus não é apenas desobediência, é autossabotagem espiritual. É como alguém que tapa os ouvidos antes de atravessar uma rodovia perigosa. Muitos dos sofrimentos que enfrentamos poderiam ser evitados se tivéssemos ouvido o que o Espírito já havia sussurrado antes. Mas o orgulho fala mais alto, e o preço vem depois. No entanto, mesmo em meio à dor, Deus ainda pode usar as consequências como instrumento de redenção. Às vezes, só nos rendemos de verdade quando tudo desaba. Quando descobrimos que nossa sabedoria não é suficiente, voltamos ao princípio, o temor do Senhor. A dor pode ser o eco de um chamado antigo que foi ignorado. Mas ainda assim, Deus continua pronto a restaurar. Ore hoje com arrependimento, se for o caso. Diga: Senhor, me perdoa por todas as vezes que rejeitei tua voz. Reflita: quantas vezes Deus tentou te mostrar outro caminho e você insistiu no seu? A sabedoria de Deus não é um fardo, é um presente. E quanto antes você abraçá-la, mais cedo encontrará o descanso que seu coração precisa. Escolha ouvir, antes que a dor te ensine. Provérbios 1, 33. Encerra o capítulo com uma promessa que traz esperança. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Depois de tantos alertas, Deus reafirma seu desejo de proteção e paz para os que o escutam. Ouvir a sabedoria do Senhor é a chave para viver com segurança, mesmo em tempos incertos.
Ele não quer te assustar, Ele quer te guardar. Essa promessa revela que a obediência traz benefícios reais, segurança, tranquilidade e liberdade do medo. Não é ausência de problemas, mas é presença de paz em meio a eles. Quem ouve a voz de Deus encontra refúgio no invisível, mesmo quando o visível desmorona. O mundo pode gritar, mas quem está escondido em Deus não se abala. Porque confia em algo maior do que o momento. Dar ouvidos a Deus é mais do que escutar. É obedecer, aplicar, viver segundo a direção do Espírito. Quando vivemos assim, nossos passos são firmes. Nosso coração tem descanso e nossa mente encontra clareza. A sabedoria de Deus não só previne dores, mas também constrói uma vida sólida. Quem ouve, vive melhor. Quem obedece, permanece de pé quando tudo treme. Talvez você esteja cansado de viver com medo, ansioso pelo amanhã, sem paz no hoje. Hoje Deus te lembra: me ouça, e eu te farei habitar seguro. Não é poesia, é promessa. Não é teoria, é realidade para quem crê. A palavra de Deus é um abrigo inabalável para quem decide confiar e seguir. A segurança que seu coração procura começa com um simples ato: escutar. Ore dizendo: Senhor, eu quero te ouvir todos os dias. Me ensina a reconhecer e obedecer tua voz. Que essa promessa se cumpra na sua vida. Que a sua casa seja um lugar de segurança. Que o seu coração encontre descanso em Deus. Ele não falha com os que o ouvem. E quando você escuta a voz do céu, até o inferno recua. Há vozes por toda parte. Conselhos, opiniões, promessas vazias. Mas existe uma voz que não se cala, a voz da sabedoria de Deus. Provérbios 1 nos convida a parar, ouvir e escolher com quem vamos caminhar. Porque cada escolha é uma semente, e cada semente uma colheita. Esse devocional é um chamado à consciência, um convite para desligar o barulho do mundo e sintonizar o coração com o céu. Há uma sabedoria que clama, que orienta, que protege. E ela está mais perto do que você imagina. Deus não quer apenas te dar respostas, Ele quer ser o fundamento da sua vida. Muitos vivem na correria, tropeçando em decisões erradas, perdidos em relacionamentos tóxicos, colhendo dores evitáveis. Mas hoje, o Pai está chamando, não para te acusar, mas para te alertar. Ainda dá tempo de ouvir, ainda dá tempo de voltar. Ainda dá tempo de recomeçar com sabedoria. Você está prestes a ser conduzido por reflexões profundas baseadas em Provérbios 1. Cada tópico é um espelho para o coração e um farol para o caminho. Deixe Deus falar com você. Deixe a sabedoria entrar na sua rotina, nos seus relacionamentos, nas suas decisões. Isso pode mudar tudo. Antes de começar, ore em silêncio. Senhor, eu quero te ouvir. Porque quem ouve a voz da sabedoria encontra descanso, proteção e paz. Vamos juntos mergulhar nesse capítulo que é mais do que um conselho. É um convite divino para uma vida alinhada com o coração de Deus. Provérbios 1 não é apenas um alerta, é um apelo de amor. Deus não quer ver você tropeçar nas escolhas ou sofrer por caminhos errados. Ele está constantemente falando, ensinando, guiando. A sabedoria de Deus não é teórica, é prática. Ela transforma decisões, cura relacionamentos e conduz ao propósito. Rejeitar essa sabedoria é como fechar os olhos no meio da tempestade. Mas quem escolhe ouvir, encontra abrigo. E a grande verdade é que ainda há tempo. Se você reconhece que já ignorou a voz de Deus, hoje é o momento de recomeçar. Ele está aqui. Ele fala com você. Ele quer te conduzir à segurança. Você pode ter andado por caminhos de erro, ter dado ouvidos às pessoas erradas, ou ter se afastado da voz do Espírito. Mas Deus é especialista em restaurações. Hoje, Ele não quer que você viva com culpa, mas com arrependimento e decisão. A sabedoria está te chamando mais uma vez. Não endureça o coração. Ore comigo agora. Senhor, hoje eu escolho ouvir a Tua voz. Quero viver segundo a Tua sabedoria, e não mais segundo o meu impulso.
Perdoa as vezes que rejeitei teu conselho. Me ensina a discernir, a obedecer e a andar contigo. Que eu habite seguro, tranquilo e sem temor do mal. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou com você, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que precisa ouvir a voz da sabedoria de Deus. Escreva nos comentários: Senhor, eu escolho te ouvir. Isso será um ato profético sobre sua vida. E se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé.